Fala, galera do Esporte Acontece, o Fala Torcedor voltando aqui com um cara que, olha, ele é santista, o Eduardo Levi, preocupado com o alvinegro da Vila Belmiro? Não sei, vamos saber dele, vamos saber junto com o Marcelo Lima, meu sócio, que também torce para o time da Vila. Seja bem-vindo aí, Levi, como é que você vê o Santos aí? Bem-vindo aqui ao Fala Torcedor, para falar em nome da nação santista, nação alvirrubro da Vila Belmiro. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Realmente é um prazer estar com vocês, principalmente para falar de dois assuntos que a gente curte muito, né? O primeiro deles é futebol, que é a nossa cachaça, e o segundo, não menos importante, o nosso querido alvinegro praiano, Santos Futebol Clube, o maior time da galáxia. Beleza, mas já vai começar. Vocês concordam ou não concordam? Deixa no comentário, fala, não, o Levi tá maluco, o melhor é tal. Eu concordo. O Marcelo Lima concorda, eu sou Flamengo, então eu vou ficar... Né? Mas o que é legal é que é saudável, esse espaço é para que você, torcedor, também possa participar conosco. Manda aí no comentário que time você torce, quando você quer participar e como. Deixa seu e-mail que a gente entre em contato, você participa aqui sim, poxa, como não? Marcelão, faz as honras aí com o grande Levi para falar do jogaço de hoje, meu amigo. É um jogaço porque vale, porque não, talvez a classificação. Um grupo que tomou uma proporção, meu amigo, que todo mundo se igualou ali quando ninguém imaginava. Segue aí. É isso aí. Vamos lá, Levi, querido. Primeiro, grande prazer em falar com você. Obrigado. A gente tem um grupo de amigos aqui do condomínio só de santistas, né? Somos mais de 30, então a gente já enche o micro-ônibus. Para quem falava que a gente não enchia nenhuma Kombi, a gente já enche o micro-ônibus, né, Levi? Só aqui no condomínio. Mas, enfim. Com certeza. É isso aí, Levi. Bom, a situação do Santos melhorou muito com a vitória sobre o Boca, né? Graças a Deus, fizemos aquele 1-0 difícil ali, sofrido, mas com a chegada do Diniz ainda não deu tempo, acho que dele colocar ali, né? Não tinha dado tempo dele colocar alguma filosofia, viemos com o que a gente tinha antes. Mas agora esse jogo contra o The Strongest é um jogo bem importante para a gente encaminhar a classificação e realmente seguir aí na Libertadores, né? Eu acho, particularmente, que o grande adversário do Santos hoje é a altitude. O time do The Strongest não é um grande time, a gente viu aqui no primeiro jogo, onde a gente enfiou 5 nos caras aqui com muita facilidade, podia ter feito 8, 9 se quisesse, mas jogar lá não é brincadeira, né? Como é que você vê esse jogo hoje, né? A importância dessa vitória e quais as condições realmente que o Santos vai encontrar lá para poder trazer esses 3 pontos aí e encaminhar a sua classificação? Marcelo, o jogo de hoje é um jogo chave. Nós fomos privilegiados aí, principalmente pela sorte, porque a combinação de resultados do grupo nos permitiu voltar ao páreo, porque nas primeiras 2 rodadas eu via a viola em caco, né? Realmente a gente entrou numa situação bastante complicada, e quando houve essa combinação de resultados, a recuperação do Santos, isso nos permitiu está no páreo novamente. Então, hoje, tem que jogar com alma, com fé. Sabemos que realmente o nosso maior adversário é a altitude, né? Não desmerecendo o time do The Strongest, mas a gente viu pela primeira partida que é um time que pode ser superado pela nossa habilidade. Agora, tudo depende da cabeça e como vamos entrar, porque normalmente os jogadores, quando vão jogar na altitude, são surpreendidos principalmente pela cabeça. A ansiedade fala muito alto e muitas vezes o jogador não está sentindo nada, mas ele acha que vai sentir. Ele acha que ele vai ter problema com a altitude, então isso acaba impactando. Se o time fez uma boa preparação, principalmente que é um time de garotos, é um time jovem, né, que muitos deles ainda não tiveram a oportunidade de jogar na altitude. Então, se houve uma preparação, se houve um papo, né, sobre esse assunto, podemos sair de lá com um bom resultado. Muito bom. O Levi, na questão que a gente está falando do grupo C, né, o grupo do Santos, que hoje o Barcelona de Guayaquil, que venceu o Santos dentro da Vila Belmiro, que foi aí o grande problema que eu acho no que se desenha a classificação. Por que eu estou falando isso? Que o Santos hoje tem 6 pontos, juntamente com o Boca, no qual vocês tinham que vencer e venceram. Perfeito. E o The Strongest, que surpreendeu e venceu o Barcelona de Guayaquil, que poderia ter se classificado na última rodada e está dando uma sopa para o azar. Por que isso? De todos, quem está na pior situação é o Santos, porque ele joga os 2 jogos fora de casa. Primeiro na altitude e depois também com o Barcelona de Guayaquil, altitude também. Ou seja, o Barcelona que pega o Boca Juniors fora de casa, o Boca pode chegar aí a 9 pontos. Então, se o Boca faz 9, o Barcelona faz 9 e o Santos tropeça hoje, ele fica junto com o The Strongest com 6 pontos.
vai para a última rodada contra um time que estaria, no caso, nessa junção aqui, classificado, e o Boca, por sua vez, vai encarar o The Strongest em casa. Ou seja, no desenho do que está aqui na tabela, o Santos hoje não tem um empate, praticamente elimina o Santos. Eu arrisco dizer isso. Vocês concordam? Não pode falar que não. Você está louco, Rodrigo. Fique à vontade. Eu estou falando pelo que se desenha e pela lógica. Pela lógica, o Boca ganha do Barcelona e pela lógica, o Barcelona depois ele resolve na casa dele com o Santos. Mas o Santos tem a camisa, tem um peso que a gente não pode desprezar, e o Santos já provou não só nessa Libertadores, que em outras oportunidades, quando foi, né, testado para jogar fora e ganhar fora, ele foi lá e fez o resultado. Tem isso também. Olha, eu diria para você que quando você entra numa competição tão difícil como a Libertadores, né, numa sequência de jogos, cada jogo é uma decisão, né? Mesmo quando é fase de grupos, e principalmente nesse momento, o Santos não pode titubear. Ele tem que entrar para tentar arrancar o melhor resultado possível, o melhor estilo, coração na ponta da chuteira, né? Nós tivemos lá em 2017, se eu não me engano, e foi um empate de 1-1, um jogo difícil. A gente sabe que as condições de jogo se alteram com a parte de altitude, né? Mas nesse momento eu acho que o coração tem que ir na ponta da chuteira, mais do que técnica, a vontade tem que falar muito alto nesse momento, né? De correr. E nesse ponto, eu acho que desde o ano passado, o Santos vem tirando, né, de onde não tem, né? Força de vontade, o time tem corrido muito, quem entra tem procurado dar o seu sangue, cumprir a sua parte. Então a gente acredita que o time pode trazer de lá um bom resultado, viu, Rodrigo? Maravilha. O sócio, a questão aqui, Marcelão, é que o Fernando Diniz foi expulso no primeiro jogo, quer dizer, ele é psicólogo, deveria ter tido um pouco mais de calma, mas eu entendo também que a ansiedade de jogando em casa não poderia já estrear com uma derrota e uma eliminação precoce do Santos. Né? Que todo mundo já entendia que o Santos, apesar dos pesares, isso que o Levi colocou aí é fato, o Santos tira leite de pedra. Quando ninguém imagina, vai lá e consegue dar conta do recado. Por isso que não podemos nunca menosprezar o peso que tem essa camisa. Agora, fala para você como santista, e o Levi também complementa, por favor, na questão do Fernando Diniz, porque ele não vai estar no banco. E, de novo, o Santos sem o Marinho, que é o principal nome do Santos até então. Era ele, o Soteldo já foi embora, o Marinho, mais uma vez, deixando a equipe à mercê dos garotos, enfim, mas o Alisson voltando, que é uma importante peça, ao meu ver, num jogo desse nível. Mas aí vai na conta da molecada, né? Vai o Balieiro de novo, por exemplo, que fez um belo jogo no jogo de ida aqui contra os The Strongest. Como é que você vê isso aí, Marcelo? Como é que você vê a questão do Fernando Diniz, mesmo não estando no banco, a ausência do Marinho, e, de novo, a necessidade da vitória em cima dos garotos? Ele tirou o Balieiro, né, do time para a volta do Alisson. A provável escalação é João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Jean Mota e Gabriel Pirani. E na frente, Lucas Braga, Ângelo e Caio Jorge. Eu entendo que essa formação é uma formação agressiva, né? Não sei se o Levi concorda. Eu talvez protegesse um pouco mais o meio, um jogo em que a gente vai ter que tocar a bola, vai ter que quebrar essa defesa que provavelmente deve jogar fechada, o The Strongest não deve agredir o Santos, acredito eu, né? Vamos ver como é que o jogo começa. Mas eu acho que o Diniz, ele tem uma característica que... Uma das características dele que me agrada, são poucas, né? Não fui muito favorável à contratação dele, e no grupo a gente meteu o pau aqui, né, Levi? Quando contratou o Diniz, não era o nome que nós aqui, santistas, gostaríamos, mas enfim, já está lá, vamos torcer por ele, né? Uma das características que me agrada é que o Santos tem toque. O Diniz gosta do time que toca a bola, né? E eu acho que é isso que a gente vai precisar lá. E quando você tem Alisson, que é garra, que é força, né? Que é um cara que chama a liderança para o time, e você tem 3 moleques ali na frente que são velozes, eu acho que aí o Santos pode surpreender. Jean Mota está num momento bom, o Gabriel Pirani é um bom jogador, um menino que eu gosto muito de ver jogar. E acho que, assim, o que me preocupa só no 4-4-2 aqui do Diniz é esse buraco que pode acontecer no meio, né? Uma vez que você tem Pará, que hoje, né, a gente questiona muito, é um jogador muito questionado, dá o sangue, a gente sabe que tem dedicação com o Santos, mas é um cara que falha muito, né, peca muito algumas vezes. O Felipe Jonathan, num bom momento, apoiando bastante. E tá para sair, né? Tem uma. Tá para sair. O Internacional está sonando. O Santos perdendo seus jogadores principais aqui. Cada rodada que passa, um jogador diferente que sai aí, jogador importante.
Pois é, tá difícil segurar a molecada, mas enfim, né? Um time que tem aí grandes jogadores tá sempre sujeito a isso, ou forma jogadores, né? Então o Santos não deixa de ser diferente dos demais em relação a esse quesito. Mas eu acho que dentro, não sei como é que o Levi vê isso, mas dentro dessa característica que a gente tem, do material humano que a gente tem hoje, se eu fosse treinador do Santos, eu faria que dureza, hein? Só tem isso aqui para trabalhar. Eu acho que ele vai conseguir, talvez, aqui trazer essa linha do toque de bola que muito me agrada. Não sei se o Levi concorda aí. Olha, Marcelo, Rodrigo, inclusive, se eu falar demais, vocês me cortam aí para não me alongar. Mas o espaço é seu, Levi. Eu queria só pegar esse gancho para poder falar um pouco mais sobre a história do Diniz. Desde que o Diniz começou a trabalhar, o estilo dele é um estilo que eu gosto particularmente, só que os resultados que ele colhe depois são ruins, porque o time acaba se perdendo no meio do caminho. Eu não sei o que acontece, se ele perde a liga, se ele perde o comando. Os times começam jogando bem, começam fazendo um bom papel e depois caem de produção, né? Quer dizer, eu não sei o que acontece. Eu gostaria que isso não acontecesse no Santos. Como você mesmo comentou, Marcelo, não é a nossa opção inicial, mas face à situação política que o Santos vive, a situação financeira, de fato, queria, né, abarcar. Então, nesse momento, não papel de torcer contra, muito pelo contrário, a gente tem que torcer a favor. Só que eu acho que ainda não deu tempo dele implementar a filosofia dele, né? Na realidade, o time vem jogando muito em cima daquilo que o Marcelo Bolinha colocou, né, como tática, como montagem de grupo, como montagem de time, e eu acredito que o Diniz não mexeu muito nessa estrutura. Então, o time deve jogar baseado ainda naquilo que ele vinha fazendo, né, um pouco da herança ainda do ano passado. Então, assim, eu não vejo que o time vá fazer aquele jogo do Diniz, de toque de bola, não, eu acho que vai ser um time agudo mesmo, como você mesmo falou, a própria escalação demonstra isso. Eu destaco alguns nomes desse time que eu gosto muito, que é o caso do Pirani, que é o caso do Ângelo, né, que é o caso do Lucas Braga. São três nomes que eu gosto bastante e que eu acho que, se composto com outros valores, esse time pode encorpar bastante no futuro. Mas agora a gente vive essa carência, né? Então a gente vai ter que fazer a limonada com os limões que a gente tem aí e vamos tocar para frente. Então, nesse momento, como eu falei, eu acho que assim, não vai ter ainda um estilo Diniz de jogo. Eu acho que a coisa ainda vai ser um pouco aguda. E eu espero que as preleções sejam bem fortes do vestiário para que o time entre aguerrido. Essa é a esperança. Olha, vocês me permitam, eu vou discordar de vocês dois em um aspecto apenas aqui, até mais do Marcelo Lima, quando diz que o Santos talvez não devesse entrar com tudo, né, esperar e tal. Eu acho que não, porque o The Strongest não vai esperar o Santos, porque ele tem 3 pontos, ele quer igualar. E ele jogando na altitude, ele vai fazer de tudo para sufocar o Santos já de cara, para fazer o time cansar, e você cansa na altitude fazendo um jogo de toque. É assim que se joga na altitude, ao meu ver. Quando você tem um time que consegue tocar a bola, quando a bola corre, não o jogador, e essa formação do Santos me faz entender que é essa formação, é essa tática que vai ser usada, está certíssimo. O Santos vai pressionar, vocês me cobrem depois, que está acompanhando também, até no comentário depois, de ver, enfim. Eu vejo o Santos com os primeiros 15, 20 minutos pressionando muito forte o The Strongest para querer achar um gol, e aí faz ao contrário, aí ele começa a tocar essa bola. Porque se o The Strongest faz um gol de cara, e eu acho que ele vai para cima, não vai esperar o Santos, aí, meu amigo, aí a coisa complica um pouco mais, porque aí você está jogando com um time que sabe como jogar na altitude, que afinal de contas é a única força do The Strongest, querendo ou não, é a única força, ou a principal força, e o Santos, com a molecada que tem, vai conseguir dosar melhor essa altitude. Eu vejo ali na frente o Caio Jorge como um grande jogador, acho que a gente não pode esquecer dele, é um cara que também deve estar de saída do Santos, e é um cara que ganhou de novo a titularidade, não vinha sendo titular, voltou, começou a fazer gol de novo e voltou a ser aquela referência, já que não tem o Marinho, ao meu ver. E nas duas pontas você tem a profundidade, e na altitude, quando você recupera a bola atrás, você joga na frente, que aí tem Lucas Braga de um lado, o Ângelo do outro. Então, eu acho que está certíssimo aqui com o Alisson e Jamon está fazendo a contenção. Então,
Eu vejo o The Strongest atacando o Santos, sendo combatido, e o Santos aproveitando disso pelo passe e pelo toque de bola que o time tem. Pode ser ruim tecnicamente, não é o time dos sonhos, mas é um time obediente, um time que faz isso muito bem. Querendo ou não, é um time que faz isso. Por isso que eu acho que o susto que o torcedor do Santos deve ter hoje é nulo se souber jogar. Eu acho que o Santos ganha e ganha bem esse jogo. Depois vocês me cobram. Era isso que eu queria falar. E aí, em relação ao Diniz, Levi, entendo e concordo quando você fala que os trabalhos iniciais do Diniz, sem sombra de dúvida, fica naquele quase. Todo o trabalho dele se inicia e fala assim, pô, mas vai ficar no quase, vai ficar no quase. Para quem não lembra, o trabalho do Cuca era assim também. O Cuca ele fez um grande trabalho no São Paulo em 2002, 2003, e aí não ganhava nada. Foi o último lance, por exemplo, dos pontos corridos. Inclusive, um jogo contra o Santos. O Cuca era técnico do São Paulo contra o Santos ganha, perde aquele jogo, ganha aquele jogo, gol do Kaká, foi 3-1, 3-2 para o Santos. E aí, meu amigo, é aquele primeiro colocado contra o oitavo, que era a última edição disso aí em 2002. Isso. Vocês lembram disso? Isso o time mesmo. do Cuca começou com aquela questão de 3-5-2. Foi o Cuca que trouxe isso. E o Cuca depois vai para o Flamengo, consegue seu primeiro título estadual e por aí vai. Mas era o trabalho do Cuca. Depois era o Botafogo e fala, mano, mas é o Cuca, mas é o Cuca. O Cuca depois daí ganha com o Palmeiras, ganha com o Atlético Mineiro, ganha, enfim, ganha com o Santos e por aí vai. Então, eu acho que é um trabalho de lapidação. A questão do Diniz, talvez, seja acertar quando ninguém espera. Um time desse do Santos, ele é altamente ótimo para que ele possa conseguir mostrar que ele realmente tem competência que tanto se imagina. Agora, ele não pode querer achar que a molecada vai ouvir ele com esporro, com bronca e tal. Não é assim que você vai lapidar o time. Então, é aguardar para ver, Levi e Marcelo, se ele aprendeu a lição, né, nos últimos tempos, principalmente com o São Paulo. Com certeza. Concordo plenamente. Rodrigo, acho que até só complementando o que você falou, né? A molecada, ela precisa de um técnico psicólogo mesmo nesse momento, né? É um momento em que os moleques estão subindo, começaram a ganhar dinheiro, aquela coisa que a gente já conhece, né? Do assédio de empresários, o Ângelo já é assediado, o Lucas Braga já é assediado, Pirani já é assediado. Quer dizer, essa molecada precisa desse apoio psicológico que o Levi falou um negócio importante aqui, que o Bolinha, o Marcelo Bolinha, faz isso muito bem, porque trabalha na base do Santos, conhece a base como poucos, né? E o Diniz acabou de chegar. Então vamos ver como é que ele vai trazer esse lado psicológico para o time. E acho que aí sim o Santos tem condições, como franco atirador, aí, de chegar longe, né, Levi? O que você acha aí dessa? Só agregando uma informação no comentário do Rodrigo, o técnico do São Paulo em 2002, quando o Santos tinha Robinho, Diego e tal, era o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo não era Oliveira, o Cuca ainda. Sim, mas o 3-5-2 foi elaborado com o Cuca depois que o Oswaldo saiu. Na realidade, o 3-5-2 começou com o Muricy o Ramalho. Paulo Atuori. O Paulo Atuori em 2005 depois. O Muricy que implantou, mas a ideia do 3-5-2 veio com o Cuca. Mas enfim. Então, mas o Cuca veio depois. O Cuca veio depois. Depois Cuca... a gente pode buscar essa informação só para dirimir. Você pode até deixar para que os teus ouvintes nos ajudem aí com os comentários depois. Mas o Cuca veio depois. Mas enfim, isso era só para colocar uma pimenta na conversa. Não, lógico. Mas eu acho assim. Eu acho que você colocou um ponto extremamente importante. Todo paradigma existe para ser quebrado. Tem uma hora em que o cara ele vai acertar, né? Eu acho que ele tem hoje nas mãos um time que pode proporcionar para ele, e aí quando eu digo time, a instituição Santos Futebol Clube pode oferecer ao Diniz essa oportunidade que ele tem para acertar. Né? O problema é que o futebol brasileiro nem sempre tem paciência, a direção não tem paciência, a torcida não tem paciência, muitas vezes para esperar o desenvolvimento de um trabalho. Né? Mas ele tem hoje nas mãos uma possibilidade bastante interessante de desenvolver o trabalho e desenvolver a filosofia dele. Né? Vamos ver como é que isso vai fluir no futuro. A gente espera, principalmente como torcedor, que todas as suas previsões se concretizem hoje, né? Que o Santos vá para cima, faça o resultado, que consiga logo no primeiro momento conseguir um gol, isso já nos ajudaria bastante, porque o contrário seria uma tragédia, né? E que a gente saia de lá com um resultado positivo, para que inclusive dê tempo, já que o Santos não está mais no Campeonato Paulista, para que ele tenha tempo de começar a implementar uma filosofia de trabalho, uma filosofia de jogo. Né? E a nós, torcedores, nos resta apostar mesmo, torcer por ele, que ele tenha sucesso, que ele consiga
fazer um bom trabalho, né? Nesse momento não é de crítica, é de apoio total. Maravilha. O Levi, maravilha o que você falou aí, só para eu lembrar aqui, quando depois pesquisa aí o pessoal também participa aqui, mas o Cuca ele foi em 2004. Foi 3-5-2 foi com o Cuca. Eu posso estar muito enganado, mas se eu não me engano foi 2004, inclusive quando o São Paulo chega numa semifinal com o Once Caldas e ele é mandado embora, um erro de Gustavo Neri. Ele vai embora, ele é criticado, e aí depois, sim, em 2005, ele deixa aquela base do time do São Paulo, que era considerado o time do Goiás, porque o Cuca era técnico do Goiás em 2003, no qual o Goiás não foi rebaixado, porque o Cuca fez um trabalho maravilhoso no segundo turno. São Paulo contrata ele, aí no São Paulo ele chega até a semifinal da Libertadores, para depois, sim, sair fora do time, mas aí fica aquela herança do time do Goiás, o Fabão, o Danilo, enfim, que foi o time que levaria, o Leandro, levaria o São Paulo campeão em 2005, aí sim com o Paulo Autuori. Não, eu só quis agregar que em 2002 era o Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira, não, perfeito, perfeito. Em 2002 era o Oswaldo Oliveira. Agora, você tem razão. O Cuca veio em 2004, quando ele fez um trabalho muito legal em 2003, que ele salvou o Goiás, né? E aí ele começou com a filosofia, ainda não conseguiu bons resultados, mas ele, inclusive, tinha uma excelente relação com o Juvenal Juvencio. O Juvenal gostava muito dele. Mas ele não conseguiu bons resultados. E aí, depois, o Leão deixou um time montado para o Paulo Autuori. O Paulo Autuori em 2005, perfeito. Foi o último título do São Paulo, né, contra o Ituano. Título paulista, esse que pode ser conquistado agora de novo aí contra o Palmeiras, correto? É isso aí, corretíssimo. Exatamente. Placarzinho para hoje, Levi, 2-0, tá bom ou não? Tá bom, né? Olha, eu vou arriscar um 2-0, né? Vou inclusive arriscar os artilheiros. Vou arriscar Lucas Braga e Caio Jorge. Muito bom. Maravilha. Maravilha. Pô, Levi, legal. Deixa um recado aí para a nação do Alvinegro da Vila Belmiro. O meu palpite hoje é 3-1 Santos. Eu acho que o Santos ganha e acho que o Boca pensando aí na semifinal da Copa Argentina, aí, que teve empate, acho que o River, né? O Racing está trazendo talvez os reservas para o São Paulo. Então, acho que o Boca, mas o Boca quer a Libertadores. Então, claro, o Santos tem que ganhar. 3-1 Santos para mim. Olha, eu quero convidar todos os santistas para que acompanhem o jogo hoje, façam uma corrente positiva, torçam com muita vontade e, principalmente, depois façam o jogo na internet, né? Deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhem, né, os nossos comentários, até para que a gente possa ter as opiniões aí contestadas ou endossadas, né? Que os comentários venham aí para poder preencher a audiência do canal e que as pessoas compartilhem os vídeos aí com os amigos, não é isso? Vamos torcer para que bons jogos venham pela frente. Maravilha. Aí, obrigado, viu, Levi? Valeu, Marcelão. Obrigado, Levi. Obrigado pelo carinho. Como o Levi falou, basta você colocar no comentário aí que quer ser o próximo Fala Torcedor. Aqui o espaço é para você. E aqui o esporte só acontece com a sua presença, com você participando, obviamente. No Instagram, no YouTube, no Facebook, aonde você quiser, você fala com o Rodrigo Pucci, com o Marcelo Lima e vamos junto. Valeu, Levi. Boa sorte ao Peixe. Levi. Boa sorte, sócio Marcelo Lima. Abraço. Santos 3-1, depois eles me cobram, hein? Vamos embora. Para cima, Santos. Um abraço, Levi. Obrigado. Grande abraço e portas abertas para uma próxima participação, hein, Levi? Opa, sempre. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.